esses meios jurídicos eles também não estão impetrados dentro dessa RDC. Mas aí que tá, né, Diego? Você falou sobre a questão da farmácia, né, a indústria farmacêutica, se ela entrasse nesse meio, facilitaria. Mas também a indústria da mídia, né? Também. Que a mídia fazendo a propaganda em relação a isso, né? Mas isso são tudo questão de interesses, né? Interesses de um, interesses de outro, para que as coisas aconteçam, né? A indústria farmacêutica já está no Brasil com a medicação. Já existem medicações na farmácia, só que elas são de produção, a maioria delas, quase todas, se não todas, são de produção internacional. Então se torna muito mais caro. Não, acaba não se tornando se torna mais caro, tem muitas que são muito mais caras, mas elas são ditas como produções nacionais, mas elas são de fora, né? A gente não existe produção mesmo no Brasil, de fato, de cannabis, a nível de produção no Brasil, não existe, porque não existe estudo de solo, não existe médio e longo prazo para solo, não existe estudo de campo, não existe nada. Claro que deve existir, mas em noções privadas. A público, isso não existe, por exemplo, um estudo de qual é o lugar específico para plantar que seria mais eficaz em plantar. A gente que é do mercado sabe, mas qual é a indústria que vai meter a cara nisso se não tem uma regulamentação, aquele que a gente estava falando? Aí eles conseguem. Eles conseguem. Quando entra a indústria, eles conseguem. Exatamente, só que a indústria já está na farmácia, a níveis de qualidade, às vezes, de uma certa forma, inferiores ao que a gente consegue fora do Brasil e, às vezes, mais caro. Eu já acho que é mais a questão do interesse. Na hora que o interesse estiver apto ali para eles, resolvemos. Caso contrário, está dando soco em ponta de faca. Exatamente. Por enquanto não vai adiantar nada. Até lá, as menores, que a gente já trabalha, né, com marcas que a gente já trabalha, que são dos Estados Unidos e tudo mais, até lá o mercado americano e europeu domina, né? O mercado brasileiro é 90% de uso. Do canabidiol. Do canabidiol. Do canabidiol. Porque agora a gente volta lá, a fita. É muita coisa para falar. Volta lá, na questão do fumo. Sim. Quais os países que você conhece que deu certo a liberação? Estados Unidos, Uruguai. Deu certo. Estados Unidos, Uruguai, eles têm uma produção. A Canadá, para você ter uma ideia, deu tão certo que o Canadá ele teve um exponencial de degradação do seu produto. Ele foi isso faz 1 ano e meio, 2 anos por aí. Eles produziram tanto que a demanda não deu certo. Eles tiveram déficit de demanda porque produziram demais e aí acabou saturando o mercado lá no cima do mercado. Voltou produto. Porque voltou muito produto porque tiveram uma produção muito grande. Porque deu certo. Deu certo, realmente. Né? Faltando produto, o Brasil está cheio. O Brasil tem para mim, o Brasil, se fosse tudo certinho, legalizado, o Brasil é um dos maiores potenciais de cannabis do mundo, se não o maior, porque tem território, tem clima, tem possibilidade, tem mão de obra, tem tudo. O Brasil é um país... Tem consumidor. Tem consumidor, até para exportação, né? Tem tudo para ser uma dos melhores cannabis do mundo. Só não tem porque barra na questão legislativa, né? Que aí a gente tem um dos maiores centros de plantio que dariam mais certo no Brasil, que é o Nordeste. Fomentaria o Nordeste. O Nordeste? O Nordeste, porque tem ar, porque tem muito sol. E a cannabis ela precisa de muito sol. Sim. Né? Praticamente às vezes 16, 18 horas de sol. Uma terra fértil. Uma terra fértil. Não seca. Não seca, não, claro, uma terra fértil, mas ele renova a terra. A cannabis mesmo ela estando no estado que está. Olha, ela tem possibilidade sim. Olha, eu não sou geólogo, né? Mas tendo um plano, aí se faz um plano de estado, se faz um plano brasileiro para investimentos em cima disso. Aí tu tem possibilidades enormes. Aí é a questão mais burocrática do que a questão de possibilidade, porque a gente tem território para isso. E a gente só não tem legislação para isso. Né? Infelizmente a gente barra nisso. E é por isso que a gente está sempre patinando aí no STF, situação toda. Tu acha que isso vai regulamentar? Eu ainda acho que não, mas eu espero que eu esteja errado. Vai demorar um pouquinho? Eu acho que vai demorar. Eu acho que essa situação do STF ainda vai travar. Para mim não vai acontecer, né? Porque não tem ainda sustentação. Mas pelo que eu estou vendo aqui, existem outras formas também, né, de você obtê-lo, né? Autorização de importação, segurança e qualidade, prescrição médica. Mas isso é tudo na importação. Isso é um caminho só existe um caminho. A gente tem hoje as associações no Brasil,
né, que elas trabalham em relação a isso, que elas fazem plantio, que elas fazem fornecimento de medicação, que elas ajudam de uma certa forma. Mas a grande parte, a medicação internacional, digamos assim, está anos luz na frente por causa da produção. A gente tem uma produção, olha, eles estão produzindo desde 2013, 2012, 2011. Imagina o nível de produção de um lugar desse, de um país legalizado, como os Estados Unidos, como Espanha, como Portugal, que são os países que estão há muito tempo legalizados e produzem das melhores espécies, né, de cannabis que tem hoje. Israel também é um país legalizado há muito tempo. Então, tem muitos países que têm potencial gigante para isso. Né? Para você ter uma ideia. É um país pequeno que é um dos precursores da legalização da cannabis hoje no Brasil. E a tua empresa? A minha empresa? Então tá, a Green Couple, ela tem vários campos de atuação. Né? Green Couple? Green Couple Assessoria. Eu e a Marina, minha sócia, né, a gente abriu... Ela foi minha sócia há muito tempo de vida também. Né? A gente abriu a Green Couple Assessoria, que nada mais é uma assessoria voltada para o mercado da cannabis no Brasil. Quando a gente fala de Green Couple Assessoria, a gente fala de propósito. Né? Vou falar um pouquinho sobre a nossa história também, né, que a gente acaba não falando muito. Eu e ela, a gente tem o nosso primeiro filho. A gente teve esse filho, ele tem paralisia cerebral, grau 5, e tem até hoje necessidade de tomar cannabis. Né? E dentre todas as medicações alopáticas que a gente usou com ele, para controle de espasticidade, para controle de algumas patologias específicas, a gente procurou a cannabis. Como eu já sempre utilizei um usuário há muito tempo, né? Acabei voltado para esse sentido e vendo os estudos na época, lá por 2018, que isso dava certo. E por 2019 eu acabei conhecendo uma pessoa, e um dos trabalhos que eu fazia na época, que essa pessoa trabalhava com cannabis medicinal. E ela me ensinou muito, me ajudou, e foi o meu primeiro jump dentro desse mercado. E eu peguei essa medicação e falei assim, eu vou usar no meu filho. Né, eu vou ver o que vai acontecer. Foi a primeira vez que eu vi ele dormir mesmo, de fato. Ele estava mais de um ano sem conseguir dormir, nenhum sono, desde que nasceu, né, desde todas as complicações do parto que ela teve. E a gente teve e usou, e eu vi ali eu vi uma esperança, sabe? Mas não para mim, para todo mundo que eu conheço. Eu acabei vendo como isso ajuda as pessoas, ajuda meu filho, como eu queria replicar isso para todos. Aí eu falei para ela, por que a gente não abre uma empresa? E eu, como publicitário, eu comecei a identificar alguns setores dentro da cannabis no Brasil e de exportação e importação que a gente podia atuar. E ela, como advogada, também me deu muita sustentação jurídica para isso, para a gente conseguir... que era uma grande advogada, hoje ela, para mim, é uma das referências no Brasil, assim, em questão de cannabis medicinal. Tem HC, tem um monte de ações de custeio que ela faz, atendemos milhares de pessoas já, e nesse sentido, a gente viu uma esperança, tanto para o meu filho, para o nosso filho, quanto para as pessoas, e começamos a entrar nesse mundo da cannabis medicinal, onde eu aprendi muito, e aí acabei conhecendo pessoas incríveis também no Brasil, tanto fora quanto dentro do Brasil, Sim. Que me acolheram, me deram oportunidade, me fizeram ensinar muito. Né? Eu trabalhei com as maiores marcas e a gente acabou vendo que a necessidade de marketing nesse campo, que ninguém sabia o que falar sobre na época. Né? Então a gente pegou o seguinte, a gente começou a atender pacientes e médicos, e dentro dessa lida de paciente médico que a gente já faz, que é a raiz do nosso trabalho, que é acesso a cannabis medicinal, e que é acesso, que é uma startup, é startar o acesso para pacientes médicos, né, onde a gente apresenta os produtos que a gente trabalha, das marcas parceiras que a gente trabalha dentro desse mercado para os médicos, que é o nosso primeiro cliente, e o nosso cliente final, que são os pacientes. Então a gente atendeu até mais ou menos em torno de 2.000 pacientes até hoje, nesses 5 anos, é bastante paciente, né, em muitos casos, muito caso mesmo que a gente acabou, até próximos, casos bem próximos a nós, que a gente acabou ajudando. 100% de eficácia, quantos casos? 98%. Vamos chutar aí, 98% de eficácia. A gente tem diversificações, né, nas eficácias, assim, porque não é 100%, nenhuma medicação é 100%. Sim. Não existe. Né? Então, vem desse caso. E e o cannabis é um tratamento, ela não é uma cura, né? O cannabis ela é um tratamento. E a gente atendendo esses pacientes viu o que as empresas de fora estavam... Como é que elas chegavam no Brasil? Elas não chegavam. Elas tinham empresas lá fora e aqui no Brasil existiam os pacientes e os médicos. A gente começou a fazer
essa junção desses dois casos. A gente pegou essas empresas, ofertou o trabalho jurídico, o trabalho comercial, que seria a implementação no Brasil, e deu muito certo com uma marca, não vou falar o nome da marca, nem posso falar o nome da marca, hoje, né, divulgar marcas específicas, mas foi uma marca que hoje é a ponta do mercado, e a gente fez o primeiro ano dela inteiro em estruturação de mercado, site, ajudamos, né, no site, estruturação de mercado, metas, campanhas, enfim, a gente fez essa estruturação, deu super certo. E agora a gente está com outra marca, faz 4 anos e meio, abrimos várias empresas no Brasil desse meio tempo. Eu acho que é o mercado de projeção, de ascensão? Muito, nossa. Tem um crescimento forte? Muito. Para quem sabe trabalhar, para quem busca especialização, não tem fim, é um mar aberto. Para quem busca essa especialização toda, por quê? O que falta no mercado da cannabis, o que não está mais faltando e sempre faltou, foi mão de obra. Então o quê? Pessoas que entendam do assunto. No momento que a gente consegue entender do assunto, a gente consegue passar informação. Sim. No momento que tu passa informação, tu consegue passar educação para essas pessoas. Então no momento que tu passa educação para o médico, tu passa educação para o teu paciente. Passa educação para todo mundo, né? E Mas quem vai passar a educação para o médico? É a gente. É quem trabalha diretamente com essa missão. Mas instruir o médico como outros instruem outros medicamentos. Exatamente. E a gente pegou depois um jump nas empresas de fora do Brasil. Hoje a gente abre empresas de fora do Brasil e estrutura empresas de fora do Brasil para que essas empresas consigam operar no Brasil de uma forma legal, né? Com comunicação com a Anvisa, né? Com o órgão de regulamentação, com comunicação com médicos, comunicação com os empresários, comunicação jurídica, comunicação de tudo que é forma, tanto em abertura lá nos Estados Unidos, em empresas, quanto aqui no Brasil também. Então a gente tem essa diversidade de conseguir atuar em vários campos da cannabis medicinal.